Bom, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo de função. Primeira aula a gente falou de domínio contra domínio em imagem. Agora a gente vai começar a falar sobre as possíveis classificações da nossa função. Deixa eu botar aqui, ó, o que a gente vai tratar de classificação. Beleza? Então tá bom. Esse vídeo a gente vai se concentrar basicamente na primeira das possíveis classificações que a gente tem, que é quanto a monotonicidade. Monotonicidade das funções. O nome é estranho, mas a ideia ela é bem intuitiva, tá? A gente está tratando aqui de funções monótonas, né? Então a gente tem aqui, ó, possibilidades. Olha só, eu posso ter uma função estritamente crescente. O que seria uma função estritamente crescente? Dá uma olhada aqui nesse rabisco que a gente vai fazer, é só um rascunho, tá? Eu tenho isso aqui, né? Eu vou aumentando o meu x e eu vou aumentando o meu retorno, né? Eu vou aumentando a minha imagem. Então a minha função ela vai fazer isso aqui. Certo? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai tentar escrever matematicamente o que condiciona a existência daquilo dali. Tá? Então vê se eu não posso escrever isso daqui, ó. F vai ser estritamente crescente. Vou chamar esse cara aqui de asterisco, tá? F é asterisco se e somente se o que acontecer. Olha só, a partir do momento que eu tomo um x maior, o meu y fica maior, concorda? Então é isso aqui, ó. Para todo x e y pertencente ao domínio da função, certo? O que eu tenho? O que tem que acontecer? Qual é a implicação? Se o x é maior do que o y, então o f de x é maior do que o f de y. Já posso apagar esse meu esboço aqui, que já deu pra gente entender o que a gente vai fazer. Tá? É evidente que eu estou falando aqui de uma função f de D em alguém, né? Em algum contradomínio ali que eu não preciso definir. Não preciso definir o contradomínio nesse momento. A gente está falando de x's que pertencem ao meu domínio, né? Então é esse cara daqui que tem que acontecer. É evidente que f de x e f de y pertencem à minha imagem. Tá? Dá uma olhada aqui, vê se eu não posso colocar alguns exemplos. Cachorro maldito.
Dá uma olhada aqui, ó. Observa essa função. Vou definir assim, ó, f de R em R tal que f de x é igual. Vou botar aqui, ó, 2 elevado a x. O 2 elevado a x não é um bom exemplo, porque a gente não provou nada de exponencial ainda. Deixa x ao cubo. X ao cubo é o exemplo clássico, né? F de x igual a x ao cubo. Essa função é uma função estritamente crescente? É. Como é que eu posso observar isso? Eu posso observar isso graficamente, né? Como é que é o gráfico da função f de x igual a x ao cubo? Vê se não é isso aqui, ó. X e y. A função cresce sempre, né? Conforme eu vou aumentando meu x, o meu retorno é sempre maior, né? Não importa qual x está no domínio. Se eu defino a função de R em R, qualquer x em R, né, eu tenho sempre uma imagem que vai aumentando. Tá? Agora, eu consigo representar graficamente e perceber que a função é estritamente crescente. Viu o quão importante é você saber representar as funções graficamente, né? Mas eu consigo, através da minha definição, né, escrever que a função é estritamente crescente algebricamente também, né? Eu vou fazer isso aqui agora para essa mesma função, né? Então, olha só, eu estou pegando 2x reais, tá? 2x que pertencem ao meu domínio da função. Posso chamar de x e y, posso chamar de x1 e x2, posso chamar de a e b, tanto faz, tá? A letra que eu vou usar. Como eu estou definindo aqui com x e y, eu vou usar x e y, tá? Então, ó, eu tenho x e y pertencentes ao domínio da função, que nesse caso é real, tá? E eu vou falar o que aqui, ó? Eu vou falar que eu estou pegando x maior que y, tá? Estou pegando x maior que y. Eu quero verificar se isso daqui acontece. O que eu vou fazer? Eu vou calcular essa quantidade aqui, ó. Eu vou calcular f de x menos f de y. Se essa quantidade for maior que zero, então o f de x é maior que o f de y. Se eu não conseguir mostrar isso, quer dizer que a função não é estritamente crescente. Tá? Aqui, ó, f de x menos f de y é igual. Concorda que vai ser x ao cubo menos y ao cubo? Aí eu dou uma fatoradinha, né? Isso aqui é diferença de cubos. Isso vale x menos y, que multiplica quadrado do primeiro, mais xy, mais y2. Tá? Então essa quantidade aqui vale isso. Tá? Só que se você reparar, ó, eu posso fazer uma pequena manipulação aqui. Não, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou escrever esse cara assim, ó. Porque se você imagina que esse cara é uma equação em x, acho que vai ficar mais rápido, ó. Se você imagina que esse cara é uma equação em x, né? Você tem 1x ao quadrado mais yx mais y2, que é o meu termo independente. Se você calcular o delta daqui, ó, concorda que ele vai valer, ó, b ao quadrado menos 4ac, né? b ao quadrado vai ser y ao quadrado e o 4ac vai ser menos 4y2. Então esse cara dá menos 3y2, que significa o quê? Eu tenho um delta negativo, portanto não tem raiz. Então, o que vai acontecer? Essa função aqui ela é sempre positiva, né? Essa função aqui ela é sempre positiva. E como eu sei que eu estou tomando o x maior do que o y, então esse cara aqui também é maior do que zero, né? Então eu tenho um produto de duas coisas maiores do que zero, então necessariamente esse cara aqui vai ser maior do que zero. Né? E a gente conseguiu fazer o que a gente queria, né? Porque f de x menos f de y é maior do que zero, então ó, o f de x é maior do que o f de y. Certo? Se isso aqui acontece, então a função ela é estritamente crescente. Tá certo? Assim como tem a função estritamente crescente, a gente não precisa perder muito tempo aqui agora. Eu também consigo encontrar a função estritamente decrescente. Estritamente decrescente. Que vai ser o quê? Cara, vai ser a mesma coisa, só que esse sinal aqui vai mudar. Concorda?
Tô falando de novo, da mesma função de D em algum contradomínio. Então eu posso falar a mesma coisa aqui, ó. F é estritamente. Vou colocar o asterisco, né? Para não ficar escrevendo. Só que agora eu vou botar o 2 asterisco aqui, ó. Ele tá vindo daqui, ó. Tá? F é 2 estritamente decrescente. Aqui, ó. Se e somente se. O quê? Aqui eu posso colocar um parêntese, né? Para poder mostrar que é isso aqui tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Se e somente se. Para todo x e y pertencente ao domínio da função, x é maior do que y, então o f de x agora é menor do que o f de y. Certo? Qual o exemplo que eu posso dar? Eu posso colocar o f de x igual a menos x ao quadrado, né? Porque aí esse gráfico vai inverter, então ela vai fazer isso aqui, ó. Então ela sempre vai decrescer, não é? Exemplos. Aqui eu botei um só, né? Deixa eu tirar esse S. Exemplo. Posso colocar f de x igual a menos x mais 5, por exemplo. Uma função afim, tá vendo? Com coeficiente angular. Perdão. Com taxa de variação, né? Taxa de variação negativa, então a minha função é decrescente, né? Consigo observar isso graficamente também. Como é que é o gráfico dessa função? xy, quando x é igual a 0, dá 5, né? E quando x é igual a 5, dá 0. Então é esse gráfico aqui, né? Essa reta. E percebe que quando eu aumento o x, eu diminuo o y. Então ali eu tenho um gráfico de uma função estritamente decrescente. Certo? Agora, cuidado com o seguinte, tá? Essa parte aqui, ó, essa parte da minha definição, ela é muito importante. Porque eu tenho que verificar apenas os x que estão no domínio, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho essa função, ó. Não estou nem mais aqui, nem mais aqui, tá? Estou trabalhando com uma função por fora e eu quero analisar se ela é ou não crescente, ou estritamente crescente ou decrescente. Pega essa função aqui, ó. F de R em R, tal que f de x é igual a x ao quadrado. Tá? Fica como exercício para vocês tentar fazer essa conta, tá? E verificar se ela é ou não, para ver onde que vai dar problema, tá? Porque na verdade a gente sabe que ela não é nem estritamente crescente, nem estritamente decrescente. Como que a gente sabe isso? Pelo gráfico, né? Como é que é o gráfico dessa função quadrática aqui, ó? xy, não vai ser algo mais ou menos assim? Uma parábola, né? Não é isso? Beleza. Essa função aqui é estritamente crescente? Não. Por quê? Porque a primeira ela decresce para depois ela crescer. Pelo mesmo motivo, ela também não é estritamente decrescente. Só que, se eu defino essa função g, ó, e essa função h, ó, quem que vai ser o g? De R mais em R, tá o quê? F de x é igual a x ao quadrado. E essa aqui vai ser de R menos em R, tá o quê? F de x é igual a x ao quadrado. Repara que eu estou trabalhando com a mesma lei de formação para as três funções, não é? Só que as três funções elas não são iguais. Por quê? Porque para minha função ser igual, eu tenho que ter mesmo domínio, mesmo contradomínio e mesma lei de formação. Tá? Na verdade, contradomínio você não precisa, né? Porque na verdade é a imagem que vai interferir nesse caso, mas você tem que olhar o domínio da função, né? E tem que olhar a lei de formação. Tá? Aqui, ó, a f, ela não é nem uma coisa, nem outra. Ela não é nem um asterisco, nem dois asteriscos. Não é nem uma coisa, nem estritamente crescente e nem estritamente decrescente. Tá? Só que ela é... Não, beleza. Agora tem que olhar outra. G. Como eu restringi o meu domínio a apenas a R+, né, números reais não negativos,
Então, ó, do zero para frente, com certeza ela cresce sempre, não é? Então essa daqui, ó, é estritamente crescente. Vou deixar abreviado aqui. Estritamente crescente. E H, como H eu restringi o domínio só para R-, né? Não positivos, aqui ela decresce. Então aqui ela é estritamente decrescente. Vou escrever aqui também, né? Beleza? Deu para entender, conceitualmente falando, o que são funções estritamente crescentes e estritamente decrescentes? Vamos agora falar sobre as crescentes e decrescentes, né? Tem diferença, né? Quando eu escrevo esse estritamente aqui na frente, vai alterar esse sinalzinho, mano. E vai alterar esse sinalzinho aqui. Repara que dá para manter até a estrutura do quadro, tá? Ó, vou apagar o exemplo. Bom que fica bem didático, né? Vou apagar o exemplo aqui. O que vai acontecer? Ó? Agora, a minha função, ela é só crescente, tá? Só crescente. Ela não é mais estritamente crescente. O que vai mudar aqui, ó? Se f é crescente, para todo x e y no domínio, se o x é maior do que o y, eu não preciso que isso aqui aconteça sempre. Pode ser que fique igual em alguns momentos, tá? Pode ser que fique igual em alguns momentos. Tipo, é difícil a gente conseguir construir uma função contínua que tenha essa propriedade, tá? Na verdade, uma função diferenciável, mas não vamos entrar aqui nesse mérito agora. O que eu vou fazer aqui, ó? O meu exemplo, eu poderia colocar uma função com sentenças abertas aqui, mas eu só graficamente já consigo representar esse cara. Vou falar assim, ó. Tem um gráfico, ó. O que na verdade pode acontecer, ó? A minha função pode crescer num pedaço, depois ela ficar constante e depois ela crescer de novo, tá? Nesse intervalo daqui, ó, daqui pra cá, ó, eu tenho uma função constante, tá vendo? Eu tenho uma função constante nesse intervalo. Então, nem sempre o f de x vai ser maior do que o f de y, né? Eu posso pegar um x aqui, ó, x e y, né? Dois valores aqui no meu domínio, ou x1 e x2. O x é maior do que o y, só que as imagens são iguais, né? Então eu não tenho isso acontecendo, tá? Eu não tenho isso acontecendo. Eu tenho isso acontecendo, tá? Aqui vai ser C, né? Na verdade, como a gente está falando de outra, esse aqui não é mais o item A, esse é o item C. O item D eu vou jogar para cá, porque aí ia perder muito quadro, né? Aqui, ó, não vai ser mais estritamente, vai ser o quê? Vai ser decrescente. Decrescente. 2 asteriscos. E agora, ó, F é 2 asteriscos. Somente se eu vou repetir aqui e vou inverter esse sinal. Ó. Para todo x e y no domínio, se x é maior do que y, então o f de x é menor ou igual ao f de y. Certo? Da mesma forma aqui, né? O meu gráfico aqui ficou desse jeito, né? Era para eu ter deixado. Meu gráfico aqui ficou desse jeito, né? Cresce, constante e cresce de novo. E o meu gráfico aqui vai ficar como? Ficou feio. Posso fazer isso por patamares aqui, ó. Pronto. Uma função que é decrescente, mas não é estritamente decrescente, né? Agora, para fechar, vamos falar da função constante, que a gente pode ver um negócio aqui bem interessante. Na verdade, eu já dei a resposta, né, da pergunta que eu ia fazer. Mas não tem problema não. Dá uma olhada aqui, ó.
Na verdade, até a resposta de um questionamento, né? Eu tenho uma dúvida aqui, ó. Existe função crescente e decrescente ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Bom, dá uma olhada aqui, ó. Para a função ser crescente, para ela ser crescente, o que eu tenho que ter? Se o x é maior do que o y, então o f de x tem que ser maior ou igual ao f de y, certo? Para minha função ser decrescente, eu tenho que ter, se o x é maior do que o y, então o f de x é menor ou igual ao f de y, certo? Então, se eu quero que uma função seja as duas coisas ao mesmo tempo, se o x é maior do que o y, eu quero que essas duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Quando que uma função f de x, ela é maior ou igual a f de y sempre, e ela é menor ou igual a f de y sempre? Bom, isso só vai poder acontecer se o f de x for igual ao f de y, concorda? Para todo x e y no domínio. Só se isso acontecer. Que aí eu tenho certeza, porque se for igual, vai ser menor ou igual, maior ou igual. E se for igual, vai ser menor ou igual. Então vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, quando que isso aqui acontece? Eu estou variando o meu elemento do domínio e não estou variando o elemento da imagem. A minha função ela retorna sempre a mesma coisa. É constante. E o que seria a nossa função constante? Como é que a gente pode definir essa função constante? Ó, dá uma olhada aqui. Ó. F é constante se e somente se o que acontece? Quando que f é constante? Quando, para todo x e y no domínio da função, o f de x é igual ao f de y, né? Quando isso daqui acontece. De forma mais explícita, né, o que a gente pode escrever? Que o f de x é igual a uma constante, ó, de D, vou chamar de B aqui o meu contradomínio, tá? Estou definindo essa função assim. De um domínio D para um contradomínio B, f de x é igual a C.